Buenas. Nessa sessão, a ideia é pegar uma amostra de empresas de um certo setor, no caso de alimentos processados, e a gente vai trabalhar justamente para aprender como que a gente calcula o múltiplo médio desse setor, os cuidados que a gente tem que ter na hora de construir esse múltiplo médio, e até segmentá-lo e tomar cuidado nas comparações, justamente para não causar algum viés, vamos dizer, inadequado, que pode prejudicar a avaliação. Então, vamos lá, eu já abri aqui o Excel, e vocês podem ver, eu coloquei os dados básicos de empresas aqui do setor de alimentos processados, então JBS, BRF, Marfrig, Bioselv, Excelsior e assim por diante. Muito bom. E eu coloquei aqui o código, classe, CON, PN, tipo da ação, número de ações, lucro líquido, preço de fechamento da última cotação, que está usando o preço de 26 de outubro no caso, o EBITDA, o EBITDA, como quiserem, a dívida bruta da empresa, o caixa, e aqui valores que a gente vai calcular, e a ideia é aprender a calcular também os dois múltiplos principais que a gente encontra para avaliar ações e avaliar a empresa. Então, o Enterprise Value sobre o EBITDA, e o múltiplo preço-lucro ou Price Earnings, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu peguei aqui todas as empresas que estavam aqui na amostra e a gente vai fazer uma limpeza. Então, alguns cuidados, e por isso muita atenção, não vão calculando de cara tudo. Primeira coisa é limpar a amostra. O que eu vou limpar aqui? Primeiro, vocês estão vendo aqui a Mondelez. Essa é uma ADR, a empresa, assim, a ação dela é vendida aqui, mas não é uma empresa listada aqui na Bolsa. Isso quer dizer, essa Mondelez, ela pode ter até unidades aqui no Brasil, mas se nós formos usar essa ação, a gente está considerando as unidades daqui e de outros lugares que eles têm espalhados aí pelo mundo. Então, não vou fazer isso, vou focar mais aqui no Brasil, então vou apagar. A próxima que a gente vai tomar cuidado aqui, vocês podem ver que algumas empresas repetem, como por exemplo a Excelsior e essa Oderich, e essa Josapar. Então, eu vou olhar certas coisas, por exemplo, essa Excelsior, eu tenho a ação ON e a ação PN. E dessas ações, o que eu vejo é o seguinte, olha, a ação ON em especial, eu não tenho todas as informações, inclusive até no próprio sistema, aqui no Economática, ele não me deu nem a data da última cotação. Então, essa é uma ação, por exemplo, de baixa liquidez ou baixíssima liquidez, então já vou desconsiderar também que os dados não são críveis, porque assim, não tem gente negociando aquele preço, e aí a gente não sabe, mas vale isso mesmo, não? Quanto mais gente negocia ação, quanto mais liquidez ela tiver, quanto mais analistas de mercado estiverem olhando aquela ação, mais a gente vai poder acreditar naquele preço. Afinal, mais gente informada sobre aquela empresa, sobre aquela ação, e melhor vai ser a informação que está embutida lá dentro. Aí a mesma coisa, a Josapar. Da Josapar eu tenho aqui a cotação de a ON com última cotação 26/10, e a PN agora é o contrário. A última cotação é 9/10. Então, provavelmente a PN é que eu vou cortar, porque a liquidez é baixa. Essa Oderich, então, a mesma coisa. Então, eu tenho, olha aqui, uma eu nem tenho dado da cotação, e aí a outra, a cotação mais recente, é de 8 de dezembro de 2017. Então, nós estamos em 2020, então não dá para considerar nenhum preço aí disponível. Então, essa ação vai sair da minha amostra. Então, já demos aqui aquela primeira limpeza. Eu posso até tirar mais, então,
Poderia tirar, por exemplo, a Excelsior mesmo, estou mantendo ela por enquanto, para também se eu cortar muito aqui não vai sobrar muita gente. E além disso a gente vai ter outros problemas que já vamos discutir aqui em breve. Como, por exemplo, essa história aqui. Ó. A gente tem duas ações com o lucro líquido negativo, ou seja, com prejuízo líquido. Isso é problemático? A princípio não, mas o que acontece é o índice preço-lucro, ou PE ratio, dessas duas empresas, da Biosev e da Minupar, vão dar valores negativos que não vão fazer sentido econômico. Porém, essas empresas, elas têm EBITDA, então eu vou conseguir calcular o índice ou múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA dessas duas empresas aqui, da Biosev e da Minupar, mas não vou conseguir calcular o índice preço-lucro delas. Assim como, no caso aqui da Excelsior, eu tenho lucro líquido, então eu vou conseguir calcular o índice preço-lucro dela, mas não tem EBITDA, não vou conseguir calcular o EBITDA dela. Então, para não perder todas as informações, eu vou mantê-las por aí. Então, vamos lá. Vou construir aqui o múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA. Primeiro, eu vou calcular o valor de mercado do equity. O que é o valor de mercado do equity? É o preço de fechamento da ação vezes o número de ações. Então, está aqui. Aí é só arrastar. Então, já tem aqui o valor de mercado do equity, baseado justamente preço da ação vezes o número de ações. Aí eu vou calcular o Enterprise Value. Como é que eu calculo esse Enterprise Value? É o seguinte, eu pego o valor de mercado do equity, ou seja, do valor de mercado do patrimônio líquido, valor de mercado das ações, de todas as ações, mais eu somo a dívida bruta. Se eu quero calcular o valor da empresa, eu vejo o agregado. Equity mais ações, mais dívida. Então, pego o total do equity, que é o valor de mercado, mais a dívida, que está aí. E eu tenho outros ativos, assim, que eu vou considerar aqui, que eu tenho caixa e equivalentes de caixa, por exemplo, aplicações de curto prazo. Só que aí eu vou subtrair esse caixa daqui. Então, é assim que a gente calcula o Enterprise Value. Se vocês quiserem pensar, é como se eu usasse esse caixa para pagar essa dívida, tá ok? Então, tá aqui a nossa continha do Enterprise Value, e aí é só arrasto, pronto. E, finalmente, para calcular o múltiplo EV sobre EBITDA, é dividir o Enterprise Value, que a gente calculou, que é o valor do mercado do equity mais a dívida menos o caixa e equivalentes, sobre o EBITDA, que já foi dado, que a gente pegou lá no caso do Economática. Se não tivesse sido dado, era só pegar o EBIT, que normalmente a gente encontra, faz uma análise, sempre faz uma análise para ver se não tem alguma sujeira, alguma conta que não deveria estar lá, pode estar poluindo, até para comparar as várias empresas. Então, esse é um trabalho inicial que todo analista tem que fazer, é ver se às vezes tem empresas que jogam uma determinada conta para cima, para baixo, tal, e você tem que transformar, comparar isso tudo na mesma base. Então, divido aqui. Então, esse daqui, ó, o nosso múltiplo EV sobre EBITDA. Vamos colocar uma corzinha aqui. Pronto, negrito, e lá foi. Aqui eu vou ter uma mensagem de erro, porque justamente o que acontece? Vejam, essa ação aqui da Excelsior, eu não tenho informação do EBITDA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar isso, não causa dano nenhum. Depois vou calcular as médias aqui. Agora, vou fazer a mesma coisa para calcular o índice preço-lucro, ou múltiplo preço-lucro, ou price earnings. Para fazer isso, primeiro eu tenho que calcular o lucro por ação, porque para calcular o price earnings, o earnings per share,
o lucro líquido por ação, eu tenho que pegar o preço de fechamento que eu já tenho e dividir pelo lucro por ação. O lucro por ação, eu pego o lucro líquido e divido pelo número de ações. Simples dessa maneira. Então, está aqui. Já tenho o lucro líquido por ação. Trago. E aí eu vou calcular o múltiplo, onde eu pego o preço de fechamento e divido por esse lucro por ação. Pronto. E aí eu só vou arrastar, tá aí, colocar aí, dar uma corzinha. Então, colocar um negrito aqui. Pronto. Dessa maneira, viram que é muito fácil calcular. Eu estou usando os dados históricos, então o lucro líquido histórico, não estou calculando o múltiplo preço-lucro olhando para frente. Poderia fazer também usando projeções, a taxa de crescimento do lucro por ação, que é outro múltiplo. Só tem que tomar cuidado, sempre que você pode construir o seu próprio múltiplo. Só tem que tomar cuidado na hora de fazer as comparações e as análises. Bom, aí o que acontece? Esses múltiplos aqui, ó, da Biosev e da Minopar, a gente já tinha falado, eles tiveram prejuízo, ó. Então, o lucro líquido, ou melhor, o múltiplo preço-lucro não faz sentido. Se ele dá negativo, quando eu for calcular o preço de uma ação a partir desse múltiplo, vai dar um preço negativo. O preço negativo não existe. Alguma coisa só no mundo dos derivativos é que a gente pode encontrar isso em alguns momentos, por exemplo, uma situação de escassez ou uma abundância muito grande daquela mercadoria e ninguém quer. Mas isso vai cair no mundo dos derivativos, não no mundo dos ativos e empresas, ou seja, situações especiais. Pronto, eu tenho aqui o nosso múltiplo preço-lucro. E aí eu vou calcular a média simples aqui, ó. Primeiro eu vou calcular, para isso vou usar a função média, marco aqui do EV sobre EBITDA, e aqui também vou calcular a média simples, aqui desses múltiplos, preço sobre lucro, tá aqui. Daqui a pouco a gente vai discuti-los, e agora eu vou calcular a média ponderada. Por que eu vou calcular a média ponderada? O que acontece? Quando eu faço a média simples, eu estou considerando que todas as empresas são de mesmo porte, têm o mesmo tamanho. O que eu sei olhando para elas, que não é verdade. Até porque a gente acabou de calcular o enterprise value e o valor de mercado do equity, ou seja, o valor de mercado do patrimônio líquido, das ações. E a gente vê, é só olhar nas colunas K e L da planilha, que as empresas não são de mesmo porte, elas são de porte diferentes. Então, uma média simples, ela vai distorcer os resultados. E no mundo, principalmente no mundo financeiro, o tamanho faz diferença. Então, se os portes são diferentes, é muito razoável e recomendado fazer uma média ponderada. Como o enterprise value, eu estou falando do valor da empresa como um todo, eu vou fazer a média ponderada por enterprise value. Então, eu vou pegar esses daqui, ó. Esse enterprise value, eu vou fazer um somar produto dos múltiplos pelo valor da empresa, enterprise value, e divido pela soma do enterprise value. Tá ok? Então, fazendo essa operação, uma fórmula, um cálculo de média ponderada, eu vou chegar no múltiplo aqui do EV sobre EBITDA. A única coisa é que eu vou fazer aqui um ajuste aqui na mão. Eu vou apagar o enterprise value da Excelsior. Pronto. Porque senão eu não estaria considerando o múltiplo aqui, mas estaria considerando na ponderação esse valor do enterprise value. Então, o que distorce na nossa conta, então está aqui, ó. A média simples, e aí o efeito que a gente tinha comentado.
A média simples dá 6,35, dando peso igual para todo mundo. E a média ponderada, ou seja, quando a gente olha o tamanho das empresas na amostra, faz toda a diferença. Então, inclusive aí, por que a média ponderada caiu? Um dos grandes motivos está aqui, ó, a JBS. O múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA dela é menor que os outros e acaba, quando eu pondero, porém, ela é a maior empresa entre todas aqui. Então, quando eu faço a média ponderada, ela derruba o múltiplo aqui do setor. Vou fazer a mesma coisa agora para o múltiplo preço-lucro, só que agora eu vou ponderar não pelo Enterprise Value, mas eu vou ponderar pelo valor de mercado das ações. Então, aqui e aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso, antes de fazer isso, eu vou, para não estragar minhas contas aqui, minhas ligações, eu vou abrir uma outra coluna. Aqui que ele está reclamando da minha formatação aqui, então vamos arrumar isso. Pronto. Copio aqui os valores e arrasto. Pronto. Eu estou fazendo isso pelo seguinte. Na fórmula do Enterprise Value, eu uso aqui, na fórmula do Enterprise Value, que eu vou usar no múltiplo EV sobre EBITDA, eu uso o valor de mercado equity. Então, se eu fizer a mesma coisa de apagar aqui esses valores, eu vou acabar prejudicando essa outra coluna do múltiplo EV sobre EBITDA. Então, eu não quero perder essa informação. Então, eu vou pegar os dados, vou fazer a média ponderada da mesma forma, somar produto desse múltiplo com esses valores de mercado pela soma da coluna dos valores de mercado. Pronto, tá aqui. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó, agora eu posso apagar aqui, prestem atenção aqui nesse múltiplo, ó, eu vou apagar aqui, ele está mudando, vou apagar esse que eu também não tenho informação, e aí não acabo afetando a coluna do EV sobre EBITDA, só aqui do múltiplo preço-lucro. Muito bom. Aí uma atenção e um cuidado que a gente tem que ter. Eu fiz aqui a média simples deu 39. Fiz a média ponderada. A média ponderada, o que aconteceu? Ela foi para 124. Fala, uau, o que aconteceu aqui? Bom, o que aconteceu é que no múltiplo preço-lucro, ele me deu um valor absurdo, 235. Esse múltiplo é maior, inclusive, que grandes empresas de tecnologia, tem Amazon e outras, até no seu início. Então, é muito potencial de crescimento aí, sabendo que a área de alimentos, ela tem seu potencial de crescimento, mas não assim tão exagerado. Então, o que acontece? Como também aconteceu o fato aqui da JBS ser o maior dos valores de mercado, esse múltiplo aqui acabou sendo jogado lá para cima. Então, acaba distorcendo todo o nosso resultado. O que eu faço aqui? Na verdade, o que eu poderia fazer, um dos caminhos é olhar a média histórica no múltiplo da JBS, então não nessa data, mas olhar o histórico e procurar ver o que aconteceu e jogar aqui esse múltiplo histórico, tá ok? Até porque os múltiplos têm a característica, eu comentei até num dos nossos outros vídeos, de serem um processo de reversão à média, ou seja, se sobe, fica muito distante da média histórica, ele depois vai caindo, se ele fica muito abaixo, depois ele sobe, ele fica percorrendo
uma certa média histórica, tá ok? Então, um dos caminhos é trocar aqui por uma média histórica. Eu vou fazer isso, vou colocar aqui um valor aqui de 10, tá ok? E aí dá a média desse setor. Vou colocar aqui só um amarelinho aqui, ou melhor, um laranja, para ficar claro, e uma cor vermelha, que eu substituí aqui pela média histórica. Então, esse é um caminho, inclusive, para a gente resolver esses problemas. Então, mas, poxa, você não poderia ter retirado isso? Eu poderia. Retirando isso, eu resolvo o problema. Por que eu não retirei aqui a JBS? É o seguinte, ela é uma grande empresa do setor, ela é muito relevante, e tirá-la da minha média, da amostra de empresas do setor, na minha opinião, acaba distorcendo o que é o setor. Ela, inclusive, é uma líder, ela direciona o próprio setor, então eu fico, isso assim, me impede de retirá-la. Então, um dos caminhos que eu estou propondo é justamente, olha, ao invés de usar daquele momento, vou usar aquela média histórica, tá ok? Aliás, até recomendo que todo mundo, antes de só ficar plugando aqui os valores, dá uma olhada nas médias históricas desses múltiplos aqui, antes de ficar jogando simplesmente os valores, tá ok? E, aliás, uma outra abordagem, e a beleza da avaliação é essa, você pode ter várias abordagens, pegar aqui não o múltiplo price earnings, ou preço-lucro daquele momento, mas já ir trabalhando aqui com as médias históricas. A mesma coisa vale aqui para o EV sobre EBITDA. E pronto. Então, aqui eu já tenho as médias. Eu posso até ter trabalhado... Esse aqui, da Excelsior. O da Excelsior, eu também poderia ter retirado isso daqui, esse daqui, ou colocado aqui uma média histórica. Então, por exemplo, colocar aqui uma média histórica aqui de 17, por exemplo, e eu vou afinando aí o meu múltiplo médio do setor, já ponderado pelo tamanho, que vocês vão ver, a gente costuma ver distorções aqui, diferenças entre a média simples e a média ponderada, tá ok? Então, assim, se eu quisesse olhar simplesmente o setor de alimentos processados na B3, esse seria o caminho. Agora, eu poderia, por exemplo, aqui resolver focar, olha, eu quero frigorífico. Então, se eu quero frigorífico, vou criar aqui uma outra aba, só para exemplificar. Então, vou chamar aqui de frigo. E aí é o seguinte, eu tenho JBS, legal, BRF, posso colocar frigorífico, Marfrig, Minerva, Biosev não, mas sucro energético, ou sucro alcooleiro. Camil é açúcar, Camil é arroz, e eu tenho aqui outras, Excelsior também, eu tenho outros produtos como batata, não é necessariamente ou melhor, não é necessariamente frigorífico. A Josapar também, vocês falam, bom, mas quem que é Josapar? Josapar é aquela do arroz Tio João. Então, posso também tirar aqui a Josapar e vou tirar a M. Dias Branco, que é da farinha, macarrão. Tiro também a Minupar, ela trabalha com aves, então não é bem... ela é mais parecida com BRF. E eu vou tirar São Martinho também, que é sucro alcooleiro, sucro energético. Pronto. E aí cheguei numa outra média, já fazendo os cálculos, as limpezas, como a gente tinha feito.
tanto no múltiplo preço-lucro como do Enterprise Value sobre EBITDA, do que seria o setor de frigorífico, tá ok? Então, vale a mesma análise, a única coisa é que vamos dizer, uma amostra pequena, a gente está falando aqui 5 empresas. Recomendo também que você, como aqui na Bolsa Brasileira a gente tem poucas empresas de cada setor, dá uma olhadinha também em dados, em múltiplos de empresas de setores similares nos Estados Unidos, onde todos os setores são grandes por lá. E aí você faz a comparação, sempre tomando cuidado que os setores, os múltiplos americanos costumam ser maiores que os brasileiros. Por quê? Porque é um país de menor risco, e se é menor risco, o múltiplo tem que ser um pouco maior que o nosso, ou ao contrário. Como aqui ainda a gente tem um risco maior, até por questões institucionais e regulatórias que a gente tem dentro dos setores e tal, o nosso risco é maior, nosso valor tem que ser menor, nosso múltiplo tem que ser menor. Mas assim, pelo menos, você tem uma ideia de como chegar nos múltiplos aqui. E só para fechar, um cuidado sempre que a gente tem que ter é o seguinte, todos os múltiplos, e esse é um dos grandes problemas dos múltiplos, podem ser manipulados. Então, eu quando usei aqui a média histórica, ao invés de usar aquele valor de 235, eu manipulei aqui o múltiplo. Mas manipulei porque aquilo tinha uma distorção. Se eu fosse, por exemplo, alguém que quisesse por exemplo, provocar aqui uma alta no múltiplo, eu pegaria aqui e faria o seguinte, olha, eu vou pegar esse múltiplo preço-lucro atual, que é 235, está alto demais. Quando eu faço a média, vocês podem ver, a média simples deu aqui 65 e a média ponderada 158. Então, se eu quiser falar, eu vou dar uma bela avaliada, vou jogar o preço lá para cima, eu posso facilmente, com métodos múltiplos aqui, chegar no valor que eu bem entender. E é só você ter a narrativa para isso. E criar essa narrativa não é difícil. Então, o exemplo que a gente deu foi justamente esse. Tranquilamente, a vantagem do método múltiplos é ser simples de calcular, montar, vocês veem mas tem um trabalho metodológico aí. No entanto, ele é facilmente manipulável, como eu logo fiz aqui. Eu transformei um múltiplo que era na faixa aqui entre 8 e 10, transformei em múltiplo na faixa de 65 a 158. Isso vocês têm que tomar cuidado, por isso sempre que vem um múltiplo, pergunte como você construiu a amostra, qual é a metodologia, quais os dados, fiquem de olho, desconfiem de múltiplos muito altos normalmente não fazem sentido, ou foi só uma foto naquele instante, alguma distorção talvez, tá ok? Ele não representa normalmente o que aconteceu aqui durante toda a história, o que é o padrão, o que é a característica daquela empresa ou daquele setor, tá ok? Então, muito cuidado com isso. E um jeito de aprender avaliação é pondo a mão na massa. Então, vai lá, pega os dados, trabalha, monta a tabelinha, vai analisando, olha o histórico, procura entender, procura ver a justificativa daquilo, e sempre assim, sempre conteste, desafie os números, tá ok? Não vá aceitando nada assim tranquilamente, tá bom? Até mais!